Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês um pouco mais sobre esse que é o apogeu da Alta Idade Média, né, da Idade Média Ocidental, que é o chamado feudalismo, né? Quando a gente pensa em Idade Média, normalmente é nessa estrutura do feudalismo que a gente acaba pensando. Então deixa eu explicar isso daqui para vocês no vídeo de agora. Vamos lá. Então, primeira coisa, né, existem heranças no feudalismo. O período dos reinos bárbaros e do Reino Franco, né, final do Império Romano, fragmentação política, reinos bárbaros, Reino Franco, trouxe uma série de mudanças que vão culminar no feudalismo. Quais que são essas mudanças? A fragmentação política, ao invés de você ter um império, você tem vários reinos. A prática do colonato, que fez com que os plebeus fossem para o campo trabalharem para os patrícios, o comitatus, né, que é a fidelidade que existia entre os guerreiros e os seus líderes, o batismo de Clovis, que é essa aliança entre o poder político e o poder religioso, onde é que o poder religioso legitima o poder político e o poder político defende o poder religioso, e os emissários que Carlos Magno utilizava para governar o seu reino franco, chamado de Missi Dominici. Então, tudo isso vai dar origem a isso que nós chamamos de feudalismo. E esse feudalismo, ele tem três características. Primeira característica, ele é fragmentado, né? Politicamente falando, o feudalismo ele é fragmentado. Se no Império Romano você tinha um único imperador que governava tudo, agora você tem vários reinos, cada um dos reinos é dividido em áreas administrativas, os feudos, e cada um dos feudos tem o seu senhor feudal. Então, politicamente falando, você tem um poder extremamente fragmentado. O rei reina, mas ele não governa, porque quem manda mesmo são os senhores feudais. O feudalismo também é rural. Você não tem grandes cidades durante o período do feudalismo na Europa. As maiores cidades vão ter talvez 5, 6 mil pessoas, né? Levando em conta que Roma chegou até perto de 1 milhão de pessoas, né? Você agora tem um feudalismo que é muito mais rural, voltado para o campo do que o urbano, tá? Porque durante o período do feudalismo as pessoas vivem no campo. E uma outra divisão que a gente tem é uma divisão da sociedade em três grupos diferentes, que é a sociedade tripartida. De acordo com São Bernardo de Claraval, a ideia era de que essa sociedade tripartida representava ou simbolizava o próprio Deus. Assim como Deus era um, mas ele era dividido em três pessoas, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a sociedade também era uma só, e ela era dividida nesses três grupos. Então, a divisão da sociedade em três era uma cópia do ordenamento divino. Ou seja, a sociedade era assim porque Deus queria que ela fosse assim, porque Deus era assim. E essa sociedade, ela é dividida em três grupos que eu ensino os nomes em latim. Porque se você sabe o nome em latim, você sabe a função que esse grupo tem dentro da sociedade. Quais que são os três grupos que nós temos aqui? Primeiro grupo, belatores. A palavra belatores vem do latim que significa bélico. E belatores, traduzido para português, significa aqueles que lutam. E aqueles que lutam são os nobres. Quem vai para a guerra na Idade Média não é o pobre. Quem vai para a guerra é o nobre. Tá? Então, a principal função do nobre é lutar. Esse é o objetivo de vida dele dentro da sociedade. O segundo grupo que nós temos é o grupo dos oratores. E a palavra oratores significa aqueles que oram. Então, eles fazem parte do clero, eles fazem parte daqueles que zelam pela saúde espiritual das pessoas. E o terceiro grupo que nós temos são os laboratórios. A palavra labor, né, em português, em inglês, ela significa trabalho. Então, laboratórios são aqueles que trabalham. E o trabalho aqui era essencialmente o trabalho que acontecia no campo. Então, você tem três grupos: os que lutam, os que oram e os que trabalham. E esses três grupos deveriam trabalhar em harmonia, porque cada um tinha sua função. Os que lutam, lutam para defender os que oram e os que trabalham. Os que trabalham, trabalham para sustentar aqueles que oram e aqueles que lutam. E os que oram, oram para zelar pela saúde espiritual daqueles que lutam e daqueles que trabalham. Então você tem esses três grupos
né, que fazem parte da sociedade tripartida. Alguns detalhes a mais a respeito de cada um desses grupos. Então vamos lá. Os belatores, eles eram os nobres. Como é que você se torna nobre? Nascendo nobre, né? Você tinha que nascer numa família importante, né? Existia toda uma hieráldica, né? Que eram os brasões das famílias, né? O toponímico, tipo, eu sou de tal lugar, eu sou von isso, eu sou daquilo, né? Então você tinha essa importância do lugar que você nascia, né? E do brasão da sua família, né? Porque isso mostrava que você era nobre. A principal função da nobreza era a guerra. Tanto que o menino nobre ele não precisava aprender necessariamente a ler e escrever, mas ele tinha que desde cedo aprender a lutar. Você já deve ter visto isso em filmes ou séries, né? No pátio do castelo, os meninos aprendendo a lutar, a cruzar espadas. Isso eram os nobres aprendendo a sua função, que era guerrear. E entre esses nobres acontecia um laço de suzerania e vassalagem. O que significa isso? Quando um nobre mais importante doava para um outro nobre menos importante um benefício, né, ele dava para ele uma terra, ele dava para ele uma propriedade, ele dava para ele uma atividade, por exemplo, cobrar impostos ou um moinho, né, quando ele doava esse benefício para um outro nobre, o outro nobre, em troca, jurava para ele fidelidade. Então, primeira coisa aqui, a gente tem uma herança dos reinos bárbaros aqui, que era o comitatus, né? A fidelidade que ligava o guerreiro com o seu senhor. E nesse caso, você tem dois nobres, porque a suzerania e vassalagem só acontece entre os nobres, na qual um nobre vai jurar fidelidade para o outro nobre. O que significa esse jurar fidelidade? Se o cara convocar para a guerra, você vai. Se o cara for sequestrado, você tem que ajudar a pagar o resgate. Né? Se o cara julgar a sua causa, você tem que obedecer à justiça dele. Tá? Então você obedece às regras do seu suzerano. Em troca, o suzerano, quanto mais terras ele tinha, quanto mais poderoso ele fosse, mais vassalos, maior era o seu exército, maior era o seu poder militar. Então o suzerano dava terra, benefício e proteção para o seu vassalo e em troca o vassalo jurava fidelidade para o seu suzerano. Esse tipo de laços de fidelidade nós chamamos de suzerania e vassalagem. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para uma cena do Game of Thrones, onde é que você tem um bonito juramento de fidelidade, né, que acontece mais para o final do Game of Thrones. Você assiste aí se você quiser. O outro grupo que nós temos é o grupo do clero. Esse grupo fazia parte da instituição mais importante que existia na Idade Média, que era a Igreja Católica, tá? Porque a Igreja ela era a instituição mais rica, dona da maior quantidade de terras e culturalmente a mais importante, porque ela definia o que era certo e o que era errado. E o clero ele era dividido em alguns grupos diferentes. O primeiro grupo que nós temos é chamado de autoclero. O autoclero ele faz parte desse grupo que nós temos aqui, tá? Que são os líderes da igreja. São os caras que na hierarquia são os caras que têm o cargo mais alto. Né? Começando lá em cima, né, você tem o Papa, os cardeais, os arcebispos e os bispos. Então esse grupo aqui ele faz parte do autoclero. Normalmente eram nobres que faziam parte do alto clero. Além disso, você tem o baixo clero. Né? O baixo clero são os padres, os sacerdotes, os párocos, os caras que fazem parte da camada mais baixa dentro da hierarquia da Igreja Católica. Agora existe uma outra divisão que é mais importante ainda para a gente entender a Idade Média, que é a divisão que existe entre o clero secular. E secular, século aqui significa mundo, então são as pessoas que vivem no mundo com as outras pessoas, ou seja, não são aquelas pessoas que se separam do resto do mundo, e o clero regular. Clero regular recebe esse nome porque existia um grupo de pessoas que, vendo a pecaminosidade do mundo, vendo que as pessoas elas eram impuras, pecaminosas, eles acabavam devotando a sua vida para Deus, se separando do resto do mundo. Os homens se trancavam em monastérios, as mulheres se trancavam em conventos
E esse grupo de pessoas abdicava de viver no mundo, às vezes fazia voto de pobreza, renunciava às suas propriedades, seus títulos de nobreza, suas posses, e eles acabavam se trancando nesses monastérios, onde é que eles viviam de acordo com as regras daquele monastério. Então isso é o que nós chamamos de clero regular, porque ele vive de acordo com as regras. E o principal grupo que nós temos desse clero regular são os monges. Os monges são as pessoas que se afastavam do mundo, se trancavam nesses conventos, nesses monastérios, nos quais eles dedicavam as suas vidas em trabalho e oração para Deus. Tá? Então, esse é o clero regular que existia aqui. E a principal forma de trabalho que esses monges eles tinham era através da cópia de documentos, da cópia de livros. Aqui do lado a gente tem uma ilustração de um monge copista, que é um monge que ele vai pegar um livro, vai pegar uma pena de ganso, uma tinta que ele fez, uma página de pergaminho, que é um couro que vai ser bem esticado para ficar bem fino, ele vai ficar copiando à mão o livro. Então a principal atividade dos monges era copiar documentos. Qual que é a importância disso? O clero ele tinha um controle do livro, um controle do conhecimento. As bibliotecas, os livros, tudo ficava no controle desse grupo do clero, que era o clero regular, que eram os monges, tá? Então, esse é o grupo que nós chamamos de clero regular. O outro grupo que nós temos é o grupo dos laboratórios, que são aqueles que trabalham. E o trabalho aqui é essencialmente o trabalho que acontece no campo. Os camponeses, normalmente, eles são servos. O que significa isso? Existe um sistema chamado de servidão, na qual a pessoa ela não é escrava, mas ela está presa à terra. O que significa isso? Você tem uma propriedade, você tem um pedaço de terra, você tem pessoas vivendo lá naquela terra. Se você, nobre, se torna dono daquela terra, aquelas pessoas automaticamente passam a trabalhar para você. Então, esse sistema no qual os camponeses estão presos à terra é chamado de sistema de servidão. E esses camponeses trabalhavam nessa terra em troca de pagamento de impostos. Lembra que eu falei para vocês do colonato, onde é que o plebeu trabalhava para o patrício pagando taxas. Aqui o sistema é o mesmo. Então, os pobres, os camponeses, eles trabalhavam muito, e eles pagavam uma série de taxas diferentes. Quais taxas que são essa? Corveia. A corveia é um tipo de imposto pago em forma de trabalho. Então, os camponeses trabalhavam 2 ou 3 dias por semana na terra do Senhor e tudo que eles produziam era do Senhor. Porque o que eles estavam vendendo, o que eles estavam pagando era só força de trabalho. Talha. Do que os camponeses trabalhavam no manso servil, nas terras dos camponeses, 20, 30, talvez 40% eles pagavam para os seus senhores em forma de imposto. Banalidades. Você precisa de um arado, vai emprestar o arado do senhor, como que aparece na imagem aqui do lado. Você vai usar o moinho para transformar o trigo em farinha, você vai atravessar uma ponte, você paga taxa para isso. O nome dessa taxa é banalidades. Tostão de Pedro, também conhecido como dízimo, 10% de tudo que você produziu é da igreja. Mão morta, o pai morreu. Os filhos, para não serem expulsos daquela terra, eles pagam uma taxa. Ou seja, a vida dos camponeses era trabalhar de 12 a 16 horas por dia, viver em casas que eram imundas. As casas, normalmente eram feitas com tijolos que eram uma mistura de lama, palha e esterco. Os animais viviam junto com as pessoas dentro de casa. As mulheres, elas casavam muito cedo. Desceu a menstruação, a menina está pronta para casar. Então as meninas casavam às vezes com 12, 13 anos, tinham um filho por ano. Boa parte morria no parto. Dificilmente a mulher ultrapassava os 30 anos de idade. A expectativa de vida era muito baixa. As pessoas eram, a maior parte delas, todas analfabetas, e os caras trabalhavam um monte em condições ruins, pagando um monte de impostos. Essa era a vida dos camponeses, dos laboratórios, durante esse período que nós temos da Idade Média. E o feudalismo, ele tem essas 3 características. Ele é rural, ele é fragmentado
e a sociedade é dividida em 3 grupos, que é o que nós chamamos de sociedade tripartida. O que não impede a existência de pessoas que estão fora desse sistema, né, que eram os chamados vilões. Os vilões são pessoas que elas fogem do sistema da sociedade tripartida. Um bardo, né, que é um cara que canta e vai de feudo em feudo, um comerciante, né, que vende coisas num feudo, depois vai para outro, depois vai para outro. Então essas pessoas que não estavam dentro dessa sociedade tripartida, eles eram conhecidos como vilões, eles estavam fugindo desse esquema que representava a ordem de Deus. E esse feudalismo, ele é a característica mais marcante que a gente tem da Alta Idade Média, né, que foi esse período que eu expliquei para vocês. Beleza, pessoal? É isso daí sobre feudalismo. Então, abraço.